combate ao mosquito transmissor da dengue evita a epidemia e reconhecer os seus sintomas te ajuda à busca de auxílio médico. Em caso de suspeita de dengue, beba muita água e procure rapidamente o serviço de saúde. Dengue, fique de olho. Oncosol, Centro de Tratamento de Câncer. Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Começamos mais um Direito em Foco, hoje, dia 18 de julho. Hoje nós vamos falar um pouco sobre gestão ambiental, vamos falar também sobre a Reserva Extrativista de Arraial do Carmo, falaremos um pouco sobre a questão do solo, a poluição do solo, a descontaminação, iremos tratar sobre a questão de uso capião, posse, propriedade, a gente vai entrar e um pouco esclarecer aí aos nossos telespectadores essa questão. Hoje nós temos aqui o Charles Domingues, que é gestor ambiental, a Viviane Lasmar, do Instituto Chico Mendes, né, ICMBio. Temos também a doutora Carla, que é professora, mestre em Direito. E nós também temos aqui o doutor Eisenhower. E, como sempre, eu sou o doutor Getúlio, e aqui ao meu lado está o doutor Evandro. Eu agradeço a todos a audiência de vocês e vamos passar as palavras iniciais ao doutor Eisenhower. Boa noite, doutor Eisenhower. Boa noite, Getúlio. Boa noite, demais componentes desse grupo que está aqui, telespectadores. O programa tem a vocação de discutir com as pessoas, fazer uma interação com os telespectadores, com o objetivo de poder trocar ideias e melhorar ou transferir informações importantes sobre o direito, sobre todos os ramos em geral e os problemas que afetam a sociedade civil. Esperamos que você possa ter algum proveito ao final desse nosso programa. Quero aproveitar a oportunidade também para falar que oferecemos hoje o momento para que o representante do Porto do Forno comparecesse ao programa e desmentisse o que eu disse há uns 15 ou 20 dias atrás, mas eu acho que houve algum problema, ele não pôde, ou qualquer coisa nesse sentido. Mas ficou aí a oferta da oportunidade para que o pessoal, alguém do Porto do Forno, comparecesse e esclarecesse aí o que ele entende do que eu falei que estava, no entender dele, errado. De qualquer modo, naquele dia eu disse que as pessoas da rua, da sociedade, comentavam aquilo que eu falei naquele programa. E, como todos sabem, eu não sou de transferir responsabilidades. A minha responsabilidade seguro eu. E, a propósito, durante a semana passada e até ontem, cada vez que uma TV local reprisava um programa com uma entrevista que foi apresentada por um advogado, eu recebia várias ligações de outros profissionais questionando problemas éticos e profissionais que ali aconteceram. O advogado não pode comparecer a nenhum programa de televisão, rádio, jornal e fazer apologia da sua qualificação, daquilo que ele faz, do que ele está competindo, e nem fazer comparação com outros profissionais. Mas isso aconteceu muitas vezes, e inclusive uma das pessoas que estava ligando era alguém ligado ao Conselho Federal da OAB, que não tem assim, muita vinculação hoje com o Conselho Estadual aqui no Rio de Janeiro, né? De modo que a gente fica assim, querendo solucionar os problemas, melhorar as coisas, é muito interessante.
por outro lado, nós estamos iniciando agora, hoje, uma campanha junto aos juízes e autoridades locais, assim como fizemos no passado, no sentido de que os advogados que comparecem às audiências e aos cartórios sejam identificados. 2 casos de pessoas que não são advogados, não são inscritos como advogados, uma, inclusive, usando uma carteira vencida de uma estagiária, e estava aí retirando processos de cartório, um processo penal numa vara criminal no Rio de Janeiro. Esse processo desapareceu porque o cartório entregou a carteira de uma estagiária a uma outra pessoa que não tem nada a ver com a advocacia. Isso é complicado, nós temos que fazer sim. E a carteira do advogado, digo a você, colega, a carteira não é para ficar no bolso, enfeitar a carteira, bolso, é para identificação. E quando você se identifica, impede que outra pessoa que não esteja inscrita na OAB concorra com você e com todos os seus colegas, ocupando um espaço que não é dessas pessoas. Então, a gente está começando essa campanha novamente, até porque, há uns anos atrás, oficiamos e teve um juiz da comarca que disse que era problema da OAB. E eu questionava, se houver uma nulidade processual, uma sentença prolatada ou um ato praticado por quem não é advogado. Não é a OAB que é responsável por isso. Quem administra o processo é o juiz, é o cartório. De modo que agora os juízes estão vendo o complicador que isso está gerando. E hoje à tarde recebi a ligação de um advogado, dando conta de que um profissional suspenso da OAB, advogando na mesma primeira vara civil de Cabo Frio, onde esses problemas todos estão acontecendo. Então, a gente tem que estar alerta, sim, todos os advogados têm essa obrigação, e mais que os advogados, você, cidadão, que contrata um advogado, precisa ter certeza de que ele é realmente advogado e está regular nos quadros de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Nós não podemos permitir que o cidadão seja enganado por pessoas mal intencionadas e tal, isso é até crime. Viviane cuida lá da reserva extrativista de Arraial do Cabo. Viviane, essa área da reserva extrativista, qual é, para esclarecimento dos nossos ouvintes aqui, dos telespectadores? Boa noite, doutor Evandro, doutor Eisenhower, os demais participantes. A área da reserva extrativista, a gente pode falar que é o mar de Arraial do Cabo, né? Até 3 milhas náuticas da costa, né? Então, é uma área bem extensa, que vai desde a praia do Pontal, no limite com Cabo Frio, até a área limite de Araruama, lá em Pernambuco. Monte Alto, Figueira, Pernambuco, lá na área limite de Araruama. Então, e a área marítima só, né? Só a área marinha, que é a área da reserva. Por isso que é a reserva extrativista marinha de Arraial do Cabo. A área da terra, né, não faz parte da unidade de conservação. A ilha de Cabo Frio, né, que está dentro ali da reserva extrativista, quem que é responsável por ela? As ilhas são áreas da União, áreas, né, da Marinha, e ali está inserida na reserva extrativista de Arraial do Cabo, mas hoje quem toma conta ali daquela área é a Marinha do Brasil, né? O IAPM, que é responsável ali por aquela área. A gente vem, né, buscando uma interlocução com a Marinha, até porque nessa área na Ilha de Cabo Frio, a gente tem algumas atividades que os pescadores, algumas áreas que os pescadores acessam, né? Tanto pontos de vigia da pesca de canoa, né, como algumas outras áreas que eles transitam ali. Então, a gente está se aproximando da Marinha para estar estabelecendo, né, umas regras para a utilização daquela área ali. Viviane, eu queria que você falasse um pouco para a gente o porquê da criação dessa reserva extrativista, qual é a importância dela aqui na nossa região. Certo. A reserva extrativista é uma categoria de unidade de conservação, né? As unidades de conservação, você tem aquelas de proteção integral, onde não pode ser utilizada nenhum recurso daquela unidade, e as áreas de uso sustentável.
a reserva extrativista se enquadra numa unidade de conservação de uso sustentável. E ela é criada em função da demanda da própria comunidade, né, numa forma de garantir o uso daquele espaço pelas populações tradicionais. Né. Então, a área de Arraial do Cabo, né, que tem um fenômeno da ressurgência, né, que traz uma piscosidade muito grande ali para a região, então sempre teve uma atividade pesqueira muito intensa. E o que estava acontecendo? Estava havendo uma pressão, né, tanto da pesca industrial, como outras atividades na área da reserva, e aí houve a demanda de criação dessa unidade de conservação em função de garantir aquele território para as populações tradicionais. Então, foi em função disso que foi criada a unidade. Essa população tradicional, ela só abrange o município de Arraial do Cabo? Só as pessoas que estão ali ou alguém de fora pode vir a utilizar a reserva? Não, o decreto de criação da unidade é claro nesse ponto. A unidade ela foi criada para garantir o uso sustentável dos recursos pela população extrativista tradicional de Arraial do Cabo. Então, hoje, a gente existe, né, um uso de outras pessoas, de outros municípios dentro da unidade, mas a gente vai estar intensificando, inclusive, a fiscalização, porque a reserva é para a população cabista. Doutor Eisenhower, o senhor gostaria de se manifestar no que falou a Viviane? Não, eu quero falar, eu queria provocar a Viviane para falar sobre a recente apreensão de redes e com malhas impróprias, e também e ali traziam muitos pinguins mortos, né? E hoje a gente ouviu um debate até nesse sentido, de que o poder público devia criar alguma coisa para recuperar, restabelecer esses pinguins que sempre aparecem assim sucessivamente aqui, né? E depois retornar. Você pode falar alguma coisa sobre isso? Sim. Na área da reserva extrativista, né, existem dois ordenamentos assim, jurídicos. Tanto o plano de utilização da reserva, quanto existe uma lei municipal de Arraial do Cabo que proíbe a utilização dessas redes, que lá no local chama-se rede de 3 malhas, que é essa rede de nylon de espera, né, que coloca deixa ali alguns dias, aí o peixe malha, depois vai lá e retira essas malhas. Essas redes elas são proibidas dentro da área da unidade de conservação. Exatamente por conta de ter esses problemas, de vira e mexe, tartarugas também aparecem, né, mortas, presas na rede, são redes de nylon, e também porque o pescador da reserva de Arraial, a gente tem uma pesca tradicional de canoa, onde o pescado que chega até os pescadores, e eles não saem, porque as canoas elas têm uma autonomia pequena, o cara tem que ir remando até chegar no local. Então, essas redes, quando se coloca essas redes no mar, você impede que os peixes cheguem e entrem nas enseadas e, assim, dificultando a pesca artesanal em Arraial do Cabo, né? A pesca artesanal, não só em Arraial. Então, por conta disso, essas redes elas são proibidas. Elas têm sido utilizadas ainda, né? E recentemente, no início desse ano, foi criada a Guarda Marítima em Arraial do Cabo, e que vem apoiando também esses trabalhos de fiscalização com foco nessas redes. Então, essa rede ela foi apreendida, inclusive, pela Guarda Marítima, e encontrou essa situação aí desses pinguins, né? E existem, aí já em função dessas empresas de apoio à exploração de petróleo, alguns centros de reabilitação dessas aves e desses animais que são encontrados em situação não muito saudável no mar, né? Então, existe hoje, a gente, quando encontra na reserva, a gente tem um número, eu não tenho o telefone agora, mas eu posso até estar trazendo para vocês apresentarem no próximo programa, um número de um centro de reabilitação desses animais, que encontrando alguma situação dessas, pode entrar em contato.
Viviane, falando ainda um pouquinho sobre fiscalização, me corrija até se eu estiver errado, o ICMBio ela faz essa parte de gestão, né, da reserva. Essa parte de fiscalização também é responsabilidade do ICMBio ou tem um órgão que seja cogestor ou a própria Marinha, algum outro órgão que ajude a fiscalização? Porque eu não tenho conhecimento do ICMBio ter lancha, ter fiscais, de estar patrulhando. Está certa essa informação? Está errada? Não, nós somos responsáveis pela fiscalização também na área das unidades de conservação. Que o ICMBio ele trabalha com as unidades de conservação, né? O órgão gestor das unidades federais. E dentre as nossas atribuições está a ação de fiscalização, sim. Hoje, na reserva, a gente tem 2 agentes de fiscalização, que fazem também todo o resto que a gente tem para fazer, né? Estamos para adquirir uma lancha. Na verdade, tem um processo aí em andamento, já teve a licitação, né? Então, espero que em breve essa lancha esteja chegando. E faz parte da nossa atribuição, sim. Mas, realmente, a gente precisa de de aumentar o número de fiscais, porque o ideal mesmo é que a gente esteja no mar todo dia, rodando, porque dessa forma você coíbe, né, futuros crimes ambientais que poderiam vir a acontecer. Então, hoje a gente tem essa parceria, né, com a Guarda Marítima, e vira e mexe o IBAMA também está aqui ajudando a gente nessas ações de fiscalização. Charlie, contaminação do solo, o pessoal não entende muito bem isso, não. Por exemplo, uma pilha, né, aquela pilhazinha inocente que é retirada de um aparelho de som, de alguma coisa, a pessoa lança aquilo no lixo comum, aquilo vai para o aterro. O que causa essa inocente pilhazinha, ou uma bateria de celular, ou uma bateria de relógio que é jogada no meio ambiente? Boa noite, telespectadores. Boa noite, doutor Evandro, doutor Gedúlio. Boa noite, doutora Tenraia. Doutora Carla Fernandes, boa noite. Boa noite, Viviane. Na verdade, quando a gente fala em contaminação do solo, ela é mais comum do que a gente imagina, né? Ela está mais presente do que a gente imagina. O grande problema é que a contaminação do solo, propriamente dita, ela só acontece quando o impacto, o acidente ou o dano já foi causado. Essa pilhazinha inofensiva, assim como baterias de automóveis, inclusive tem legislação, tem lei para isso hoje. A nossa Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010, ela prevê a classificação dos resíduos, né, entre eles serem perigosos, eles não perigosos, e um deles hoje, resíduos eletroeletrônicos, resíduos de serviços hospitalares. Então, essas classificações, ela não só diz para a gente se o resíduo é perigoso ou não, e também diz como destiná-los. A pilha, por exemplo, hoje é um resíduo que a destinação correta dela, na maioria das vezes, deveria ser feita pelo fabricante, assim como pneus. Hoje tem uma lei no Brasil, que eu não me lembro o nome, e também o CONAMA predetermina isso, em um dos CONAMAs, que quando você fabrica esse tipo de componente que impacta diretamente no solo, porque a pilha é um metal pesado. No final das contas, você quando lança a pilha num aterro sanitário, ele passa a ser interessante, até porque o aterro tem impermeabilização do solo. Mas como nós temos muita carência de aterro sanitário, porque tem muito aterro no Brasil hoje que é maquiado, na verdade são lixões. Por exemplo, lixão de Gramacho, aquilo nunca foi aterro controlado. A lei é muito clara, a BNT é clara. Ou é um aterro sanitário ou ele é um lixão. O meio do caminho não existe. Para ser um aterro sanitário, tem certos critérios que precisam ser obedecidos. E um deles é a impermeabilização do solo e o outro é o tratamento do chorume. Quando nós temos uma pilha inofensiva e colocamos essa pilha num aterro, o que acontece? Chove, se o solo não é impermeabilizado, ou seja, não tem uma camada protetiva qualquer, a água vai passar, vai percolar pelo solo, vai arrastar esse metal pesado e vai direto para o lençol. Então, hoje, destinar uma pilha ou destinar uma bateria, ela tem a sua classificação e a sua destinação correta. Porque o que mais existe hoje, o que mais acontece hoje é a contaminação do solo. E a contaminação dos solos urbanos é muito pior do que a contaminação de um solo rural, por exemplo, porque ela está na nossa frente a todos os momentos. Quem é que nunca viu um posto de gasolina abandonado? Quem é que nunca viu uma indústria ser deixada para trás? Existem vários casos no planeta
de indústrias que causaram verdadeiros danos, acidentes ecológicos. O Love Canal, nos Estados Unidos, lá, próximo ao Niágara, é um deles, onde uma fábrica de, por exemplo, uma fábrica de DDT, que na verdade DDT é um veneno para matar piolho, né, antigamente. Então, essa fábrica deixou tonéis e tonéis de produtos químicos enterrados. Venderam essas propriedades todas, construíram escolas, casas, fizeram uma microcidade. Pessoas adoeceram, quando foram ver, o solo estava contaminado. Passou do solo para o lençol freático. As pessoas bebiam água, foram contaminadas, e o acidente ambiental foi horrível. Então, esse tipo de... No Brasil existe isso, a gente não precisa dos Estados Unidos, aqui na Cidade dos Meninos aconteceu isso. Mesma coisa, produto químico estocado indevidamente, não só o caso da pilha, são vários os fenômenos hoje no Brasil, as causas hoje no Brasil e no mundo de contaminação do solo, que só acontece quando o dano ele já aflora. E, na verdade, o dano não acontece no momento, o acidente ambiental não acontece no momento, ele acontece gradativamente. A gente tem aqui, muito próximo aqui de Cabo Frio, aliás, consequência do lixo de Cabo Frio que era jogado lá, o problema aqui da Baía Formosa. Baía Formosa. Indo aqui para Búzios, eu não estou bem certo do nome, acho que é isso mesmo. E ali, as fazendas ali em volta, elas não podem nem utilizar a água do subsolo, porque ali desceu aquele, você falou, o chorume, né? E aquilo atingiu o lençol freático. Então, a água do subsolo ali ela é totalmente contaminada, em razão desse problema que você falou aí. O grande problema do solo são dois, né? O primeiro, em se tratando de uma indústria qualquer, né, independentemente do componente que ela venha descartar, hoje você tem várias leis para isso, mas digamos que por um acidente qualquer ela passe pelo solo. Nesse caso de um lixão, a quantidade de metais pesados o lixão, existem dois problemas graves hoje de chorume. É o chorume e o necrochorume. Tá? São dois chorumes que precisam ser controlados. O necrochorume não está dizendo, ele é de cemitério. Então, hoje, para se licenciar um cemitério no Brasil é muito difícil, até por causa do necrochorume. E o segundo, é estranho, mas é lei isso. Tá? E o segundo é o chorume propriamente dito. Então, o que acontece? Quando ele vai para o lençol freático, ele não é como um rio. A gente tem a impressão de que aqui embaixo tem um rio que passa. Não é assim que funciona. A água percola pela terra, vai para aquele lençol, acumula, e ele é lêntico. O que significa isso? Ele anda aproximadamente 1 metro a cada 24 horas, quando, na verdade, um rio avança vários metros por segundo. Então, por ele ser muito lento, a contaminação é muito difícil de ser remediada. Por isso que o grande problema hoje urbano são as áreas abandonadas, os postos de gasolina abandonados, ou até obras construídas em cima de postos de gasolina sem solo remediado. E a pluma, que nós chamamos, a pluma, na verdade, é uma mancha subterrânea, ela fica tanto no solo, como ela fica na água, e ela caminha. Charles, falando dessa questão do solo contaminado, do solo urbano, você podia falar um pouco para a gente sobre essa questão da descontaminação desse solo, na questão do posto de gasolina, na questão dos manguezais, dos estuários e até das salinas desativadas? Claro. Assim, com relação ao solo ainda, né, o que acontece? Hoje existem muitos empreendedores que eles adquirem terrenos, e esses terrenos eles são baratos, digamos assim. Então, o empreendedor, às vezes, sem ter muito conhecimento, ele adquire o terreno e faz a construção. Na verdade, a necessidade de remediar um solo é de todos. E a responsabilidade da remediação desse solo é de quem adquiriu. Porque a partir do momento que eu faço uma obra e não me preocupei se esse solo tem uma contaminação, e se o lençol freático tem uma contaminação, eu estou adquirindo, passando para mim a responsabilidade de remediá-lo. Então, quando eu remedio esse solo, que eu não preciso remediar esse solo, isso é muito caro. Então, o solo, aquela área que foi comprada barata, passou a ser muito cara. Por isso que as pessoas, os empreendedores, gostam de construir próximo às lagoas, que são terrenos virgens, gostam de construir matas nativas, porque é fácil de construir. Quando você precisa vir para a zona urbana, você imagina, eu tenho tanque de combustível enterrado, eu tenho percolação de óleo. Por exemplo, hoje nos postos de gasolina, não existe aqueles quadradinhos que nós chamamos de canaleta de envio de água, né? Quando a gente para abastecer nosso carro, tem um quadradinho ali com uma grelhazinha em cima. Aquilo ali nada mais é do que a condução da água de lavagem dos veículos ou do combustível para um separador de água e óleo. Então, isso é lei hoje. O CONAMA 273,
ele diz para a gente que o posto de gasolina precisa ser licenciado. E o licenciamento do posto de gasolina, ainda em cima da sua pergunta, ele é bem diferente do licenciamento do supermercado. Eu preciso ter licenças específicas e conhecer o solo do posto. Porque o posto, além de ter o combustível, existe um componente na gasolina que, quando ele reage com o solo, que são os BTX, né, que é o benzeno, o tolueno e o xileno, eles são cancerígenos em contato com o ser humano. Além do que, existem vários estudos e teses também que nos mostram que eles podem acelerar o processo de leucemia. Então, por isso que os postos de gasolina têm os seus licenciamentos controlados, digamos assim. Porque parece que é fácil, eu vou comprar um terreno, vou colocar um posto, vou colocar um tanque, está resolvido o problema. Não, aqueles tanques têm validade. Todos eles têm validade. Passou a validade, tem que remover o tanque e colocar outro. Não, mas eu vou colocar agora o etanol, que é mais fácil, é menos problemático. Sim, é. Quando nós falamos da troposfera, quando nós envolvemos o etanol no solo, ele torna esses componentes BTX solúveis. Então, ele passa com muito mais facilidade pelo solo e vai ao lençol freático. Então, tem algumas nuances que o ser humano precisa saber com relação aos licenciamentos ambientais e às contaminações. Tá? No posto de gasolina, existem outras N problemas que, a gente for citar aqui, a gente precisa de mais 10 horas. Mas nessa questão dos estuários e das salinas abandonadas e até dos manguezais, também existe essa contaminação? Também tem que ter um tratamento do solo? Não, na verdade, nos estuários não é para ter nada, a não ser o próprio estuário, né? A gente não pode nem imaginar que vai construir um posto de gasolina, uma indústria, e deixar bem claro a definição para nós, voltando ao solo, né? O nome disso é passivo ambiental. Quando a gente ouvir falar em passivo ambiental, significa um terreno, um local, que houve uma contaminação via produto químico. Então, isso é um grande passivo ambiental, que vai te gerar um dano ambiental e, por sua vez, um impacto ambiental que, lá no final dessa ponta, desse iceberg, vai gerar um acidente ambiental. Tá? Para a gente poder entender como é que funciona. Com relação aos estuários, é importante que muita gente acha que o próprio estuário, a área de manguezal, que existem vários tipos de mangue, aqui mesmo nós temos um mangue que é uma exceção no planeta, que é em Búzios, se eu não me engano, que é o mangue de pedra, é uma exceção, o mundo inteiro não existe um mangue como esse. Existem os mangues verdes, existe o mangue vermelho, senão os biólogos me matam, né? Existe o mangue vermelho, o branco e o negro. Eles variam em função da vegetação. Todos esses mangues, todo o estuário, é uma entrada e saída de água. A água do mar que se mistura com água que é drenada da parte potável, da parte dos rios, das chuvas. Drenam para um local, esse local recebe também a água do mar, que é uma abertura, e forma esse vai e vem. O que forma esse vai e vem, ela se destina, aloja, os sedimentos ficam agregados, vem uma vegetação e ali forma-se o quê? Um manguezal. Tá? Esse manguezal, ele, por sua vez, ali você tem camarão, você tem algumas espécies de peixe, ou seja, caranguejo, é uma área de alimentação. Por que eu falei do caranguejo? Porque, para você ter uma ideia, não sou biólogo, mas a gente tem que estudar isso por força, né? O caranguejo, ele quando ele põe os ovos, ele põe muito próximo da praia, do mar, digamos assim. Por quê? Porque os ovos, os filhotes, quando nascem, são arrastados por uma onda, por uma maré que enche e vai para a tocazinha dele. E ali ele sobrevive e vira adulto. Se você construir qualquer coisa ali na frente, você acabou com o ciclo de vida do caranguejo. Por isso que muita gente não sabe por que não tem caranguejo. Por isso que muita gente fala, não, no passado eu tinha centenas de caranguejos, ou eu pescava, não nesse caso, né? Mas eu catava muito caranguejo, eu pegava muito camarão e hoje não tem. Por quê? Porque você acabou com o habitat natural dele. Então, por isso que ele é uma área de proteção permanente. Porque você não pode mexer, não é só posto de gasolina, restaurante, seja o que for, não pode ser mexido em função disso, porque você vai quebrar um ciclo de vida. Ali tem nutrientes que abastecem peixes que vão para o mar e que são consumidos por peixes maiores, por outros peixes e formam uma cadeia. Nós chamamos de cadeia trófica, né? Então, essa cadeia é responsável pela vida não só ali. Pássaros vão ali, consomem aquilo ali, levam, contaminam outros ambientes que geram novos manguezais. Por isso que o manguezal tem que ser uma área de proteção permanente. Correto. Doutora Carla, nossa outra convidada da noite aqui. Doutora Carla, tem um nome meio esquisito aí, que o pessoal, o leigo, às vezes não entende muito bem, né? É o uso capião. Você poderia dar definição do que é isso? Pois não. Inicialmente, boa noite a todos, em especial ao doutor Getúlio, doutor Evandro, doutor Azenraba, Charles e Viviane. A uso capião, ela nada mais é do que uma forma de aquisição da propriedade, só que de maneira originária. Há uma diferenciação muito grande entre alguns institutos de direito civil, como posse
e propriedade. E a uso capião é uma forma de se adquirir a propriedade. Ocorre que a grande maioria das pessoas, muitas vezes se dizem proprietárias de um bem e elas não são, porque falta um determinado título ligado ao direito real e ao direito notarial e registral. Daí a necessidade de um instrumento de regularização fundiária, que seria o uso capião, para consolidar essa posse que veio já se consolidando no tempo através de uma maneira mansa, pacífica e ininterrupta, atendendo a alguns pressupostos, e aí sim, através de um procedimento judicial e, recentemente, há uma possibilidade administrativa de se buscar essa propriedade através desse instrumento. Bom, nós iremos agora para o nosso intervalo e, no retorno, a doutora Carla vai aprofundar mais essa questão do meio do uso capião, né? As suas diversas formas, a questão do tempo, e vai falar também sobre o direito de família. Então, depois do nosso intervalo. O combate ao mosquito transmissor da dengue evita a epidemia e reconhecer os seus sintomas te ajuda à busca de auxílio médico. Em caso de suspeita de dengue, beba muita água e procure rapidamente o serviço de saúde. Dengue, fique de olho. Oncosol, Centro de Tratamento de Câncer. Bateu aquela fome? Aline Lanches. São 17 tipos de sanduíches com ou sem catupiry, sucos e vitaminas diversas, além de açaí e aquela batata frita especial. Trabalhamos com Disque Entrega. Rua Carlos Mendes, número 48, Jardim Caiçara. Telefone 2646-5386. Aline Lanches. Aqui seu lanche é muito mais gostoso. Na feira, no shopping, na praia, no camelô, se vende, se compra, seja pobre ou doutor. Na hora do voto não se pode errar. Quem vende seu voto vai pobreza plantar. Não venda. Não venda seu voto, não venda, não venda seu voto, não venda, não venda seu voto. Votar é poder, votar é vencer. Não venda seu voto, não venda, não venda seu voto, não venda, não venda seu voto. Votar é poder, votar é vencer. Do povo é o poder pra história mudar. O poder é o voto.
venda seu voto, não venda, não venda seu voto, não venda, não venda seu voto. Votar é poder, votar é vencer. Não venda seu voto, não venda, não venda seu voto, não venda, não venda seu voto. Votar é poder, votar é vencer. Empregos, cultura, creches e muito mais são conquistas de um povo que sabe votar. 1 minuto na urna, 4 anos na mão. Não venda seu voto, ele é seu canhão. Não venda, não venda seu voto, não venda, não venda seu voto, não venda, não venda seu voto. Votar é poder, votar é vencer. Não venda seu voto, não venda, não venda seu voto, não venda, não venda seu voto. Votar é poder, votar é vencer. Voltamos do nosso intervalo e eu queria deixar aqui para você, telespectador, o telefone da nossa subseção, caso você queira entrar em contato, como já dito antes, para falar alguma dúvida, fazer alguma sugestão, até para você quiser anunciar seu evento, quiser falar alguma coisa ou fazer alguma reclamação, que é o 2643-0026, o ramal é o ramal 27. Lá você pede para falar com as meninas, pede para falar com a Kellen, que é excelente, vai te atender muito bem. Você também que quer rever o nosso programa, você pode ir no YouTube e digitar lá Direito em Foco Cabo Frio, e você vai ter todos os nossos programas, vai poder revê-los, vai poder assistir esse aqui novamente, e também pode nos mandar uns e-mails, que é pelo direito-em-foco@hotmail.com. Sempre o Dr. Evandro me lembra, para ressaltar vocês, telespectadores, que não é underline, é traço. Se colocar o underline, não vai chegar. Correto, doutor Evandro? Correto, Getúlio. Hoje nós tivemos essa musiquinha sobre o voto. Hoje, antes de a gente voltar do nosso intervalo, eu queria pedir ao doutor Eisenhower para falar um pouco sobre essa questão do voto para a gente. E sobre a música, é claro, né? Bom, essa música que vocês acabaram de ouvir, ela está encaminhando uma grande campanha local e esperamos também nacional, objetivando a conscientização do eleitor para a utilidade, a seriedade do voto, e estamos todos nós apelando que cada um alcance a maturidade suficiente de não vender o voto, de não trocar o voto por promessas que nem sempre se realizam, por promessas que são apresentadas por pessoas inescrupulosas, e nós estamos empenhados nisso, sim. A subseção da OAB em Cabo Frio não faz campanha para qualquer candidato, não temos candidatos, não recomendamos esse ou aquele, até porque a OAB acredita em você, acredita que você conseguiu alcançar essa maturidade de que falamos e vai saber votar certo na hora certa. Lembrando, né, doutor Eisenhower, que é uma dívida que a pessoa vai ter que pagar durante 4 anos, né? São 48 meses aí que ela vai ter que pagar. Doutora Carla, dando seguimento, né, ao que a gente estava falando sobre o uso capião, eu gostaria que a senhora diferenciasse os diferentes prazos, por exemplo, o uso capião urbano, o uso capião rural, o tamanho da área, isso tudo são prazos diferenciados, não é isso mesmo? Correto, isso mesmo. Nós temos várias espécies de uso capião. Nós temos a uso capião extraordinária, que hoje, por força do Código Civil de 2002, ela foi bifurcada em 2 prazos. 15 anos para quem simplesmente mantém a posse, mas não realizou nenhuma situação de interesse relevante ou não mora no imóvel.
e a usucapião também extraordinária de 10 anos. Nesse caso, há um pressuposto específico. Aquele possuidor deve residir no imóvel, fazer dele a sua moradia, claro, na situação urbana, ou realizar alguma atividade relevante, às vezes plantar uma horta, doar parte desse plantio a uma creche, a uma escola, ou até mesmo vender, utilizar aquilo para a sua mantença. Nessa espécie, não há uma limitação na lei de área, não há uma área específica a ser respeitada. E também não há também a necessidade de que a pessoa tenha um título, tenha um porquê, até mesmo o invasor, em tese, que tenha passado esse tempo no local, dando função social à posse, ele poderia ter o acesso à propriedade. Temos também a usucapião ordinária. Temos 2 espécies, também previstas no Código Civil, uma de 10 anos e uma de 5 anos. Não há também limitação de metragem nesse caso, qualquer metragem. Qual a diferença da extraordinária? Necessariamente a lei impõe e exige um justo título e boa-fé. Não são situações alternadas, são situações aditivas. O que seria um justo título? Um título, uma escritura pública de compra e venda, por exemplo, que ao ser celebrado, em tese, ela trazia todos os requisitos de validade de uma situação contratual. Porém, depois, a posteriori, se percebe que quem vendeu não era o legítimo dono. Alguém que se valeu de uma falsidade ideológica e enganou até o órgão expedidor e não era o real proprietário. Claro que isso vai afetar a relação contratual e, se tornando nulo o negócio jurídico, automaticamente vai trazer reflexo no registro de imóveis. Se o ocupante, o possuidor, com justo título e boa-fé, manteve daquele local a sua moradia, reduz para 5, senão ele vai ter 10 anos. Já a usucapião constitucional, que é a mais conhecida pela população, ela tem requisitos mais abrangentes. A metragem é um deles. Se ela for urbana, não pode ser superior a 250 metros. Se ela for rural, não pode ser superior a 50 hectares. E mais critérios. Esse possuidor que está pleiteando a usucapião não pode, de forma alguma, ser proprietário de um outro imóvel urbano ou rural. Por fim, nós temos a usucapião coletiva, prevista no Estatuto da Cidade, onde você não consegue identificar onde começa o lote de um, aonde termina o do outro. Ou seja, nós temos uma situação jurídica infiltrada no solo urbano, onde você não sabe, de uma certa forma, definir, em tese, qual seria aquela metragem. De uma composta se transforma em um condomínio. E agora, recentemente, o Código Civil foi alterado e veio uma nova espécie de usucapião, que já vem sendo chamado como usucapião familiar. E essa, simplesmente, 2 anos, e não envolve posse. Tecnicamente, ela envolve propriedade daquele cônjuge ou companheiro que saiu do seu seio familiar, sem nenhuma justificativa, e simplesmente abandonou, não deu mais nenhuma notícia, o imóvel pertencia a ambos, em título de propriedade. E aí aquele que ficou poderia, em tese, pleitear. Muitas divergências a respeito dessa nova espécie vem sendo discutida, inclusive o último encontro acerca do assunto gerou várias polêmicas, mas só que, com o tempo, através da atitude dos advogados, do próprio judiciário em atacar o assunto, é que nós teremos situações mais concretas. Doutora Carla, a senhora falou do usucapião coletivo, né? Correto. Aqui na nossa região, a gente tem algumas comunidades quilombolas, né? Seria um exemplo desse caso de usucapião coletivo? O usucapião coletivo, ele prevê uma estrutura de, no mínimo, um coletivo de pessoas. Agora, quanto seria esse coletivo? A lei não diz. Tem que ter uma área acima de 250 metros quadrados.
E, por ser urbano, teria que ser em solo urbano. É essa a ideia. Ocorre que nem todo solo, seja ele urbano ou rural, ele é passível de uso capião, pela própria natureza dele. Bens públicos não podem ser usucapidos, é essa a regra. Bens de estatais não podem. E essa questão que envolve a essência, onde você guarda culturas antigas e vai preservar aquilo para futuras gerações, isso gera uma problemática muito grande, se seria ou não possível ao uso capião. Em regra, quando a gente fala de uso capião, nós estamos falando de propriedade particular, onde o particular ele se exime de dar destinação, função social à sua propriedade. Então, depende do caso em concreto. Agora, uma coisa é certa, quando falo uso capião coletivo, é que não há possibilidade de você demarcar lotes específicos. Isso poderia ser muito usado até mesmo em comunidades, onde o solo poderia ser usucapido, onde você não tem condições de especificar onde começa uma propriedade a posteriori e terminaria a outra. Bom, a gente gostaria de agradecer aqui. Na volta do intervalo, tocou uma música, Não Venda o Seu Voto. E a gente gostaria, ela é de autoria da Suziane Borges, uma das parceiras da Ordem dos Advogados aqui, nessa campanha de Não Venda o Seu Voto. O telespectador mandou para a gente uma pergunta para a senhora Viviane, e ele diz o seguinte: senhora Viviane Lasmar afirmou que a reserva extrativista é criada para a população tradicional, e o SNUC diz que as unidades de conservação deveriam ser gerenciadas preferencialmente pela população tradicional. Por que isto não acontece em Arraial do Cabo? As unidades de conservação e as reservas extrativistas, elas são de responsabilidade do órgão gestor da unidade, que é o Instituto Chico Mendes. E cabe ao Instituto Chico Mendes definir quem que é a chefia da unidade de conservação. Existem várias reservas extrativistas no Brasil que são geridas, sim, por um representante da população tradicional. Mas isso não é uma obrigação do poder público, né? Agora, o que o SNUC traz, e que é um avanço, né, na questão da participação social na gestão ambiental pública, é que as unidades de conservação elas têm que ser geridas, tem que ter uma gestão compartilhada com a sociedade. E o fórum, o locus dessa gestão compartilhada, são os conselhos das unidades de conservação. No caso da população da reserva extrativista, são os conselhos deliberativos, e no conselho deliberativo, a regra interna do próprio Instituto Chico Mendes é que a maioria das cadeiras tem que ser de população tradicional, para garantir que a voz da gestão das unidades de conservação das reservas extrativistas seja de maioria da população tradicional. Telespectadores, estamos chegando nos nossos momentos finais e a gente vai pedir aos convidados as considerações finais. Para a Viviane, eu gostaria de pedir que ela respondesse nas considerações finais, se possível, ainda a segunda pergunta, que é do Dr. Newton. O que está impedindo que a gerência da reserva seja passada para a população tradicional? Bom, aí é uma questão de gerência acima de mim, né? E que quando define-se a chefia da unidade de conservação, define-se com base em alguns critérios. E, no caso, atualmente, o Instituto Chico Mendes entende que essa gestão tem que ser feita por um técnico da casa, né, que eu sou servidora da casa, e que tenho, dentro da minha história profissional, a questão da participação social como grande foco de trabalho mesmo. Então, colocou aqui na reserva uma pessoa que tem essa responsabilidade de trazer os diversos setores envolvidos com a unidade de conservação para discutir a gestão da mesma. Obrigado, Viviane. Queria as considerações do Charles e que ele falasse um pouco do blog que ele tem, que é o charlesdomingues.blogspot.com.
primeiro lugar, mais uma vez, agradecer a presença aqui nesse programa, que muito agrega valor à sociedade, né? Que a gente está trazendo para as pessoas, nós todos aqui, tentando trazer coisas que as pessoas não sabem, né? Ou pelo menos não eram mostradas para as pessoas da maneira que deveria ser. Em função do assunto do solo, os empreendedores, a partir de agora, quando forem comprar, adquirir uma propriedade, que eles avaliam antes se esse solo tem contaminação, se foi remediado ou não. E o nosso blog está à disposição, que é o www.charlesdomingues.blogspot.com, que fala sobre assuntos ambientais, sobre tudo aquilo que a gente está debatendo aqui. Muito obrigado mais uma vez. Doutora Carla, eu falei aqui o nome Colombola, na verdade não é Colombola, é Quilombola, né? Então, corrigindo aqui, e as suas considerações finais, por gentileza. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer o convite. E eu gostaria de deixar apenas um conselho à população como um todo, que da primeira vez ou da próxima vez que tentar adquirir um bem imóvel, muitas vezes é uma única vez que isso acontece na vida de um determinado cidadão, até para saber se está adquirindo uma posse ou uma propriedade, procure um advogado, peça uma assessoria jurídica. Ninguém, em regra, toma um comprimido para dor de cabeça ou um antibiótico sem procurar um médico. Então, não faça isso antes de investir, muitas vezes, a economia, todas as economias de uma vida inteira. Procure um advogado para buscar realmente a melhor forma de adquirir um bem imóvel. Muito bem lembrado, doutora Carla. Doutor Eisenhower, as suas considerações finais. Apenas para agradecer as pessoas que compareceram aqui, trouxeram conhecimentos, com certeza, para os telespectadores, até porque nós que aqui estamos aprendemos algumas coisas hoje aqui. E agradecer também pela sua paciência de ficar nos assistindo até aqui, se é que você teve essa paciência toda. Eu queria agradecer a todos os convidados, a Viviane, ao Charles, a doutora Carla Fernandes, por aqui comparecer, por nos ajudar a elucidar algumas dúvidas dos nossos telespectadores e agradecer, telespectadores, a sua audiência e falar que contamos com vocês na próxima quarta-feira, nesse mesmo horário, das 19 às 20 horas. E desejar uma boa noite a todos e um excelente final de semana.